Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Giro Vascaíno, o canal do torcedor vascaíno. Hoje nós iremos falar dentro desse vídeo sobre a questão aí exatamente sobre Hugo Moura sendo soldado pelo Fluminense. Inclusive o Vasco ainda não pagou o passe dele fixado após ter batido algumas metas. Inclusive falando sobre a dupla de volante que estavam machucados, Paulinho e Jair, o que pode acontecer para eles exatamente estarem prontos, aptos para ajudar o Vasco nessa reta final. Então dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre isso e conto com a ajuda de todos vocês para deixar o seu joinha, para deixar o seu like, é muito importante para que a gente consiga bater as nossas metas e fazer com que esse vídeo seja um grande alcance para o vascaíno. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, estamos com uma meta de 9.000 inscritos e a força de vocês é muito importante. Vascaíno ajuda vascaíno sempre, os vascaínos raízes. E deixe o seu comentário aqui a respeito do que a gente possa falar, deixando a sua opinião sobre o que a gente vai comentar aqui dentro desse vídeo. Vamos lá, galerinha. Hoje Paulinho e Jair vêm tendo uma boa evolução depois de uma lesão muito séria e grave em relação ao joelho. Inclusive, a lesão que Paulinho e Jair tiveram é uma lesão muito preocupante e foi preocupante nessa reta da temporada de 2024. Inclusive, após o destaque tanto do Paulinho do ano passado, faz muita falta hoje o Paulinho nesse time titular do Vasco. De contrapartida, o Jair já está voltando a jogar, inclusive tendo alguns minutos no segundo tempo. Por quê? Porque é notório que eles precisam ter mais ritmo de jogo. Mas aí eu pergunto para vocês, até que ponto eles podem ajudar hoje o Vasco a conseguir uma vaga talvez na Libertadores ou até mesmo se garantir na Sul-Americana. E passa muito por essa dupla. Hoje o Vasco tem um problema muito sério de volantes. Por mais que o Hugo Moura, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre a questão dos valores dele, mas em relação ao Sforza ou Cocão, existe uma grande incógnita nos dois. Inclusive o Cocão hoje ele se torna titular, porque para mim, no meu modo de ver como torcedor, ele é muito superior ao fraquíssimo Sforza. Mas de contrapartida ele tem as suas limitações técnicas. Ele joga muito mais pela parte física, pelo corpo, mas a parte técnica deixa muito a desejar nas suas tomadas de decisão, porque é um jogador que ainda tem muito a evoluir. Não é um jogador talvez de ser titular dentro de um elenco bom, mas como hoje o Vasco não tem um elenco bom, ele acaba sendo titular. E aí pela volta do Jair, que inclusive entrou no último jogo, muito na posição do próprio Cocão, já vem se trabalhando nos treinamentos que o Jair já pode começar a se tornar titular nos próximos jogos. Porque a temporada já está começando a mostrar que ele já está tendo essa parte física novamente. Inclusive, além da parte física, tendo confiança para fazer alguns movimentos. Porque todo mundo sabe, quem sofreu problemas de joelho, sabe que às vezes no primeiro momento você fica um pouco inseguro para tomar algumas tomadas de decisões dentro do jogo, e como foi o Jair, não vai ser diferente em relação ao Paulinho. O Rafael Paiva, através dos seus treinamentos, vem fazendo uma carga um pouco maior para que ele veja como que ele vai conseguir reagir. E o Jair foi uma contratação importante naquela altura do campeonato com a 777, foi adquirido do Atlético Mineiro, aonde ele tinha sido campeão pelo Atlético, mas sofreu uma lesão muito grave lá e não havia jogando muito bem antes de vir para o Vasco. O Jair, para mim, é um jogador que tem uma determinada passe, tem uma determinada qualidade nos pés, mas falta intensidade nele. É isso que eu enxergo do Jair hoje. A mesma coisa que eu critico o Sforza. O Sforza pode ter até um talento nos pés, mas falta de comprometimento em parte física, de raça, falta muito. Então o Jair pode ganhar sim a titularidade nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso vai depender das suas cargas de treinamento e até também pela questão hoje que nós não temos um segundo volante totalmente absoluto.
O Paiva tentou encaixar o esforço ali naquela posição, sem êxito, voltou com o Cocão, e o Cocão é o menos pior, porque pelo menos ele dá uma proteção para a defesa e também para a lateral esquerda, que sofre e muito aos ataques dos adversários. De contrapartida, o Paulinho tá fazendo uma mini pré-temporada, porque não é difícil você ficar mais de 8 meses fora dos gramados. Além da parte física, você tem que ter automaticamente o ritmo de jogo, até mesmo para você conseguir fazer algumas ações. E para mim é o jogador que mais faz falta hoje dentro desse elenco, jogadores que estão fora. Inclusive o Paulinho se destacou muito e foi uma grata surpresa a contratação dele, onde que ninguém conhecia ele do mundo árabe. Inclusive o Vasco vai ter que resolver os problemas em relação aos valores que foram adquiridos no ano passado, mas não foram pagos para a equipe do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Inclusive Marcelo Santana, diretor de futebol, já havia relatado sobre isso, que pode acontecer de o Vasco sofrer um transfer ban, mas não citou nomes. A gente que está colocando aqui porque base de buscar informações e notícias, o valor não foi automaticamente pago para essa equipe e essa equipe pode acionar a FIFA. Mas enfim, resolvendo a parte burocrática, hoje o Paulinho é titular absoluto, ele voltando àquela parte física, voltando àquele ritmo de jogo, porque talento ele tem e ele ajudou bastante o Vasco no ano passado a não ser rebaixado, através da sua participação, da sua liderança, inclusive com gols, fazendo com que o Vasco vencesse, por exemplo, muitos jogos. Se na última rodada ele ajudou bastante no jogo do Bragantino, e quem dirá esse ano, tendo talvez um time um pouco melhor em peças, mas faltando muito em questão de elenco. E agora a gente vai falar sobre o Hugo Moura. Hugo Moura que vem sendo sondado aí pelo Fluminense. Inclusive existe um imbróglio muito grande em relação ao Hugo Moura. Mas antes disso, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, porque é importante o YouTube notificar quando a gente estiver soltando vídeo ou fazendo live aqui no canal Raiz Giro Vascaíno. Hugo Moura foi adquirido por empréstimo do Atlético Paranaense. Inclusive, a torcida ficou um pouco desconfiada por conta de ele ter sido jogador do Flamengo e também ter sido jogador do Atlético Paranaense. Aí no primeiro jogo ele vai lá e dá uma assistência enorme para o jogador do Atlético. Inclusive naquela altura do campeonato ele foi expulso daquele jogo. Então ele fez um cartão de visitas maravilhoso para a torcida vascaína. Mas depois, conforme ele foi ganhando ritmo, ele foi consolidando, ele foi começando a ter algumas oportunidades e hoje ele é um dos pilares do time. Juntamente com isso, agora o Vasco tem uma pendência, que é exatamente nesse valor. 10 milhões de reais que o Vasco precisa pagar e automaticamente isso não foi pago ainda. O Atlético Paranaense já havia cobrado o Vasco e vai cobrar nessa reta final. O Fluminense demonstrou interessado, principalmente em relação a esses valores, e deseja contar com o atleta para a próxima temporada e o Vasco vai ter que correr atrás disso. Então esse é o nosso vídeo pela tarde desse domingo. Um grande abraço para todos vocês. Confio na presença de todos vocês para assistir esse vídeo e divulgar, compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas. E muito importante se você deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar para amigos vascaínos aí. É importante o nosso canal bater essa meta de 9.000 inscritos. Caso você queira ajudar aqui o nosso trabalho, seja membro a partir de R$ 2,99. Você vai estar ajudando aqui bastante o nosso conteúdo. Um grande abraço para todos vocês, um bom domingo para todos. Sejam bem-vindos ao canal Raiz, o canal do torcedor vascaíno.